Olá, eu sou a Sônia Nunes E eu, a Juliana Luzil. e você está aqui no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, sentir, refletir, dialogar e transformar as coisas da vida, as coisas do nosso dia a dia. E hoje eu sou suspeita para falar. Eu não sei o que vai ser desse programa hoje, porque o assunto é adoção, que é um assunto que me é muito, muito, muito caro. Nós estamos com a Paula Futada, que é uma doula de adoção. Então eu já vou começar com uma pergunta para você que está aí vendo a gente. O que é adoção para você? Existem várias formas da gente falar da adoção, né? A adoção é uma forma de formar uma família, que é uma forma não biológica, vamos dizer assim, Uhum. de se ter uma família. Mas a gente também pode pensar que toda família que é também biológica precisa passar pela adoção, né? Então, nesse sentido, adotar seria abrir o coração para receber alguém que não nasceu do seu corpo, mas vai entrar na sua vida, na sua família, e vai ser amado e muitas vezes mais amado como se tivesse nascido. Uhum. Então, acho que para mim adotar é um pouco isso. É. A gente pode também olhar isso, olhando mais amplamente, a gente adota amigos, Com né? A gente certeza. adota, a gente vai adotando, as pessoas que estão ao nosso redor e que fazem parte do nosso ciclo, né? Todas foram adotadas e todas nos adotaram. Com certeza. Agora, de fato, você falou uma coisa que eu acho muito bonita, assim, adoção para mim tem a ver com disponibilidade para o afeto, Abrir o É, coração. com disponibilidade para o afeto, Uhum, para o outro, né? uhum. eu acho que é um pouco isso mesmo. E acho bonito quando você diz isso, né? De que a gente está o tempo todo se adotando uns aos outros, né? Eu sempre me refiro muito àquele livro do Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens. Tem aquele trecho, né? Que ele fala: somos todos filhos de muitas pessoas, né? De todos os que já vieram, de todos os que ainda virão, né? Uhum. E seguimos aí tecendo. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas é como se fosse isso, né? Como se a vida fosse essa tessitura, Sim. né? E a gente fosse criando laços, né? Uhum. A gente fosse criando esses encontros e Uhum. esses encontros então fossem essa adoção. Enfim, acho que é isso, exatamente quando a gente fala de amigos, de companheiros, né? Companheiras, são talvez os quando a gente não pensa neles, mas foram adotados, sim, com Uhum. Sim, certeza. Sim. sim. Bem. Eu achei bonito essa. A Paula falou sobre esse fazer laços, né? E a Juliana falou dessa disponibilidade afetiva. Nós fazemos isso de uma forma inconsciente, né? Mas tem pessoas que têm dificuldades com essa disposição afetiva, né?
e elas não conseguem nem essa disposição para fazer amigos, para fazer laços afetivos, né? E eu acho que tem toda uma história, lógico, por trás disso, né? Agora, é de uma generosidade tão grande você trazer para dentro do seu círculo, né? Pessoas que você não conhece, que não fazem... no caso da adoção de uma criança, por exemplo, eu acho de uma generosidade enorme. Fala um pouquinho para a gente, Paula, sobre isso. Eu não sei exatamente se eu vejo como uma generosidade, porque, na verdade, eu acredito que a adoção é uma via de mão dupla. Uhum. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que adota, a gente é adotado. Então, a gente costuma repetir muito, né, que a adoção não é caridade, né? É isso, ela é um vínculo, ela é um tipo de relação. Ela não é uma caridade, uma generosidade. Então, eu não sou melhor do que ninguém, né? Porque eu tenho um filho que chegou por outra via, que não a biológica. É só uma outra via, é só diferente. Eu lembro que quando o Fernando chegou, a gente escutava muito frases do tipo: nossa, como que vocês são bons! Nossa, que sorte a dele! A gente escutava muito essa frase: que sorte a dele é ter vocês como pais. E o Eduardo não titubeava. Ele escutava essa frase, na hora na hora ele reagia: sorte a nossa de tê-lo, porque ele está nos transformando. Então é isso, é essa via de mão dupla, né? A gente não está ali fazendo o bem, a gente está ali Não, realizando várias coisas, não, e de né? fato, a gente muito mais aprende do que ensina, Uhum, né? Quando a gente recebe uma pessoa que já chega com uma história de vida tão diferente da que a gente imaginava ser possível na nossa família, por exemplo, uhum, né? Então, é isso, assim, é uma pessoa que já passou por tanta coisa, que já tem, às vezes só pelo simples fato de ter uma cor de pele diferente, Uhum. né? Ela vai nos fazer passar por muitas situações diferentes que não necessariamente a gente se abriria para passar. uhum, E aí a gente vai olhar o mundo de uma forma diferente, é, né? Então eu acho que isso vai nos trazer uma amplidão de olhar que vai ser tão, tão... Aí, nesse sentido, eu acho que sim, talvez a gente esteja melhorando o nosso olhar para o mundo, mas no sentido de que a gente está limpando o olhar, é como se estivesse desvelando o olhar, sabe? Não que a gente esteja ficando melhor ou mais generoso ou caridoso. uhum. Às vezes o contrário, né, gente? Porque maternidade dá uma despertada nas sombras e tudo que a gente não fica Não, generosa. não, não, eu acho que dá sim, mas eu acho que até para você adotar amigos tem que ter essa generosidade, né? E assim, eu não acho que generosidade seja igual à caridade, né? Às vezes a gente está tão trancado que a gente não se dá, né? Então a gente tem que ser generoso com a gente também, né? É. Para receber o outro. Era nesse sentido que eu queria dizer que eu queria falar sobre a generosidade, porque tem pessoas que não se permitem, né? Então, como a gente está falando dessa adoção de uma forma ampla, de receber pessoas, né?
de todas as maneiras, né? Eu acho que generosidade é muito maior que a caridade, né? Eu lembro que quando eu perdi eu tive que tirar o útero antes de ser mãe, então não fui mãe. E eu tive sessões intensas de análise para ter que abrir mão dessa possibilidade, né? Embora eu tinha uma questão de não sabia se queria ou não queria. E eu lembro de um médico que me falou assim: dentro do seu coração cabe muito mais crianças, pessoas, do que dentro de um útero. E essa frase resolveu muitas coisas na minha cabeça, né? Então, adotar, então, seria abrir mesmo, né, o coração, como a Paula falou, né? E Paula, conta uma coisa, porque assim, quando eu passei pelos dois processos, quando nós passamos pelos dois processos de adoção, tanto do Fernando e depois da Ruth, eu nunca tinha escutado esse termo, doula de adoção. Isso para mim, assim, eu descobri isso, acho que é o ano passado. Então, conta pra gente um pouquinho dessa história, assim, é algo recente, é algo que já existe há muito tempo e eu que não sabia disso, o que faz uma doula de adoção, como que encontra uma doula de adoção, enfim, conta um pouco disso, porque eu passei por duas experiências sem saber que eu podia ter acesso a, a essa troca, né? Eu não sei como que é o trabalho de uma doula de adoção, então conta um pouco pra gente como é isso. Na verdade, é um trabalho que existe. A doula, vocês sabem que é um trabalho que existe desde sempre, Uhum, né? É uma Uhum, das profissões mais antigas, e doula é uma palavra grega que significa mulher que serve, né? Então, a doula é essa mulher que serve outra mulher, né? uhum, Nesse momento de transição familiar, de quando a mulher geralmente está parindo, está tendo filhos filhos biológicos. A doula de adoção é uma profissão que existe nos Estados Unidos. Ela, o que Só que a adoção lá nos Estados Unidos, ela acontece de uma forma diferente do que aqui no Brasil, né? Então, lá existe uma forma de adoção que é a mãe biológica, né, a genitora, consegue escolher o casal que vai ficar com a criança. uhum, E a doula de adoção acompanha esse trâmite, né, essa transação que é feita nesse sentido. A Mari Muradas, que é uma das criadoras das doulas de adoção aqui no Brasil, do Instituto Doulas de Adoção, trabalhou como doula lá nos Estados Unidos por vários anos, e aí ela trouxe para cá essa ideia de fazer de criar o Instituto Doulas de Adoção aqui no Brasil. Aqui ela se encontra com a Maíra Aiello, que tinha acabado de adotar a filha dela. Então, a Mari tinha acabado de parir e a Maíra tinha acabado de adotar. As duas se encontram em seus puerpérios. Maíra precisando desesperadamente de uma doula e Mari dizendo: eu não posso fazer isso porque eu uhum. estou no puerpério, é, e eu não, enfim, aqui não existe doulagem de adoção. Isso não existe no Brasil, mas elas acabam criando, então, isso que é hoje o Instituto Doulas de Adoção no Brasil. Esse instituto foi criado, então, de 2019 para 2020. No início de 2020, aconteceu o primeiro curso de formação em doulas de adoção, que foi ainda presencial. E aí eu tive a oportunidade até
de ser... Ai, gente, eu espero que eu não esteja falando as datas erradas, e seja 2019. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de ser a primeira doula de adoção formada no Brasil, que foi uma alegria enorme, porque naquele momento eu achei até que não fosse dar conta de encerrar aquela formação que foi no início da pandemia, né? A gente estava com muitas incertezas, todo mundo muito, muito inseguro sobre como ia ficar a vida, enfim. Então, foi a primeira doula a começar a atender. A doula de adoção, ela é uma profissional que vai acompanhar essa transição da família, passando por todo o processo. Então, ela pode ajudar a família desde esse momento de levantar materiais que possam trazer à tona dúvidas, questionamentos, reflexões acerca de se as pessoas, os possíveis pretendentes, querem mesmo ter filhos por adoção ou não, porque essa é uma decisão muito que precisa ser muito refletida antes, e aí justamente pelo que a Sônia estava dizendo, né, assim, será que eu estou preparada para lidar com esse tipo de parentalidade, que sim, tem suas peculiaridades, né, ela é diferente da parentalidade pela via biológica. Então, será que eu estou preparada para isso? Será que eu quero me preparar para isso? Né? Será que eu estou querendo pensar nesse assunto, querendo comprar algumas brigas que virão inevitavelmente? Será que é isso? Será que eu estou disposta a alguém vir falar comigo do tom de pele do meu filho e eu responder ou não também, ou me dar o luxo de não responder de repente, mas estando consciente do que isso significa, né? Então, assim, a doula vem nesse momento já de reflexão, mas também levantando quais são os aspectos jurídicos, quais são as necessidades de documentos para se levantar, para se levar na vara de infância e juventude, aquilo que todo mundo chama de processo burocrático, né? Que é passar pelas entrevistas com assistente social, psicóloga do fórum, que é uma parte que fica todo mundo muito apreensivo, que é essa avaliação psicossocial, até que saia a habilitação, que é quando a juíza ou o juiz emite a habilitação de fato para que você possa, então, ser inserida na fila e ficar aguardando ali a tua chamada para criança que chegará, ou crianças que chegarão, de acordo com o perfil, né, que foi preenchido. E aí, a doula pode fazer esse acompanhamento, porque aí, assim, em geral, o que acontece é que a pessoa passa por um certo tempo, que não costuma ser muito curto, nessa tão chamada fila de adoção, né, que é esse momento de espera. Esse momento, ele pode ser um momento de preparo, né, assim, de muita leitura, de muitos estudos, de muita observação de outras crianças, pode indicar filmes. Hoje em dia tem muito material online, né? Então, chegadas às crianças, a doula pode também fazer esse acompanhamento do pós-adoção, porque aí vão começar a aparecer os comportamentos desafiadores. Então, o que será que é da adoção, o que será que não, e que aí tem que ser encaminhado para quem é de, né, assim, para quem é da área de psicologia, para quem é de outras áreas que não são área da doula, e aí a doula tem que ter muito critério para isso, né, que é saber que nem tudo diz respeito a ela. A doula pode auxiliar na escolha de escola, de pediatra, enfim,
porque é sempre importante que esses profissionais tenham um olhar cuidadoso, porque é isso, essa criança ela pode ter passado por traumas que dizem respeito à adoção e vocês, como psicólogas, sabem muito melhor do que eu que pessoas que passaram por traumas, qualquer coisa pode ser um gatilho, né? Uhum. Pode ser um estopim para uma nova vivência traumática. Então, enfim, acho que é um pouco isso, assim. E a doula é essa profissional que pode ser sempre acessada, né? Eu vim a ter assim, conhecimento disso no meu puerpério, né? Assim, quando eu imaginava que estava tudo certo e comecei a perceber que não estava, né? Então, aí eu descobri, depois de um tempo, que pode-se usar a palavra puerpério para quem está adotando, e eu não sabia. Então, eu acho que, assim, quando eu me formei doula, eu falava, bom, agora eu posso ser a pessoa que eu adoraria ter tido, né, no meu processo. Acho que é um pouco como a Juliana falou. Uhum. Poxa, eu passei por um processo e não existia essa profissional. Então, por que não ser eu mesma essa profissional agora, né? Eu imagino que os casais, né, estejam realmente num momento muito sensível, né? E tem casais que estão muito ansiosos, né, Paulo? Então, eu acho Extremamente. que é muito importante esse profissional, né, para acolher essas duas pessoas que esperam tanto por um filho, né? Pela formação dessa família. E pelo que você disse, é muito novo isso, né? Muito novo. É muito recente. Como é que as pessoas acham a doula? Existe um perfil no Instagram, acho que é hoje em dia a plataforma onde mais se acessa o trabalho, o serviço, que é @doulas de adoção. Uhum, E existe o perfil de cada doula, né, que já está certificada e já está trabalhando. Agora, o que se indica é que a gente sempre procure, que os pretendentes sempre procurem as doulas que já estão certificadas, né? sim. Porque como ainda é isso, como qualquer profissão que é muito nova, Uhum. ainda não há regulamentação, então a gente sabe que existe muita gente que pode se aproveitar, enfim, e da fragilidade, né, de outras pessoas. Então, é importante a gente sempre se fiar de quem tem conhecimento no assunto. E Paula, então a gente pode, eu não sei se vai estar certo o que eu pensei, mas assim, a gente pode pensar que a doula pode ser algo para conversas, para elaborações, portanto, pontuais, mas ela também pode ser algo que avance por todo o processo, né? Porque eu te escutando, eu pensei assim, poxa, que bacana um casal ter um espaço de fala sobre isso, né? É, do que é adoção para cada um, o que leva cada um a querer isto ou pensar nisto, com um terceiro ali ouvindo, sem que pese, porque infelizmente ainda existem os preconceitos com análise, com o trabalho do psi, né? A gente é psi, a Uhum. gente sabe disso. Então, às vezes, é difícil para para uma pessoa do casal se abrir para essas conversas. E elas Sim, são muito importantes, elas são muito importantes. Até para que esse casal, de fato, vá se conhecendo deste lugar de, de pai e mãe, né? Que é sim, diferente desse lugar de é, só de parceiro amoroso. Então, fiquei pensando que bacana que é
se as pessoas que pensam em adotar, sejam pessoas solteiras, sejam casais, de ter esse espaço dessa conversa, desse questionamento, dessa reflexão com o outro de fora, sobre o que se quer, sobre o que te motiva, né? E às vezes isso, em algumas conversas, em alguns encontros, se resolva e a pessoa pode caminhar bem, mas às vezes não, às vezes essa pessoa de fato precisa desse apoio passo a passo. Tem uma coisa do tempo que eu acho muito curioso. Eu acho que o tempo no processo de adoção ele é muito confuso. Não sei se essa é a melhor palavra, mas É que ele não é assim, marcado como uma gestação, né? não, e assim, ele é incerto. É, Você não então. sabe absolutamente nada sobre o tempo no processo de Uhum, adoção, uhum. absolutamente nada. Então eu lembro que a primeira vez que a gente estava na fila, que foi do Fernando, e não demorou, a adoção do Fernando não demorou. A parte burocrática demorou, mas por questão de sistema, coincidiu bem com o momento que a vara estava automatizando, e aí dava bug no sistema, e o processo ficava lá perdido. A gente teve uma grande questão com a história burocrática. Uhum. Mas quando a gente foi para a fila em si, não demorou para o Fernando chegar. Só que hoje eu digo isso. Quando eu estava na fila, parecia a eternidade. Porque eu ficava num entre, sabe assim? Eu queria começar um curso, mas eu pensava assim, não, mas pode ser que amanhã toque meu telefone, então é melhor eu não começar, porque se eu começar eu não vou poder terminar. Então vamos programar aquela viagem. E aí a gente passava meses programando a viagem, mas na hora de fato escolher, pagar e ir, não, mas e se ligarem para a gente bem nessa época? Então tem uma coisa do tempo que você, ao mesmo tempo, você tem que viver, você tem que tocar a sua vida, você tem que fazer as coisas que te interessam. É inevitável que você fique nessa espera, nessa pausa, não vou tomar essa decisão agora, eu vou esperar. Não, eu não vou fazer isso agora, eu vou esperar. Então, assim, eu acho que talvez aí valha muito, muito acompanhamento de uma doula, né? E digo pela minha experiência, assim, eu adoraria, por exemplo, nesse intervalo de tempo em que o tempo ao mesmo tempo está passando, mas também está suspenso, eu ter alguém ali para falar, não, vamos ler isso, vamos assistir aquilo, vamos olhar isso aqui, o que que você pensa disso aqui? Porque talvez me fizesse relaxar um pouco. Eu acho que tem muito disso. E ontem, é engraçado que ontem a gente teve uma roda, e aí uma das pessoas que é minha doulanda, inclusive, estava, uma hora ela pediu a palavra e ela falou justamente sobre essa questão. E ela disse assim, eu já passei, ela completou 3 anos e alguns meses de espera. E ela falou, parece que eu já passei por tanto tempo nesses 3 anos. Eu passei pela ansiedade, pela expectativa, eu passei pelo processo de fazer lista, de organização do espaço, de achar que o dinheiro não ia dar, de achar que deu mais do que eu imaginava que ia dar, pelo momento de achar que eu tinha que atender a tudo que todo mundo me falava, depois de jogar tudo pro ar e falar, agora eu faço tudo que eu quero. Eu já passei, e agora eu estou pelo momento, estou cansada. Uhum. Estou cansada, não aguento mais. Já passei pelo momento ativista, agora eu estou cansada. Eu não quero mais falar no assunto, eu não quero que ninguém me pergunte, eu só estou cansada. Uhum. Eu só quero que me deixem no canto aqui, curtindo a minha espera. E acho que tem um pouco isso mesmo. E aí eu fico pensando, né? Que eu acho que a doula ela faz a companhia nesses momentos, mas também é importante viver esses momentos, né? Assim, é importante atravessar esses momentos e se Uhum. deixar atravessar por esses momentos,
porque isso também vai fazer parte da forma com que você se vincula à criança, eu acho, né? Ou às crianças. E a pessoa que está te acompanhando nesse processo, se é que é um casal, né? Porque, afinal de contas, é isso, se é um casal, são duas pessoas atravessando juntas. Então, como é que esse casal está se apoiando nesses momentos? Por exemplo, né? Isso poderia ser uma pergunta. Enfim, assim, eu acho que outra questão que a gente pode pensar desse tempo é que as crianças ainda não são preparadas como deveriam nesse processo, né? Então, se a gente pensar, os adultos minimamente são, né? As crianças não. Então, muitas vezes elas saem de casa num dia e no outro elas estão no SAICA, né? Que é a casa de acolhimento, sem saber o que está acontecendo com elas, sem entender que não vão mais voltar para casa. Então, esse processo ainda tem um tanto que caminhar para poder ser mais respeitoso com as crianças. Então, assim, eu acho que a gente, muitas vezes, pode entender que esse tempo, se ele é difícil para nós, para as crianças, com certeza ele é muito mais, né? Para as crianças mais velhas deve ser ainda maior, muito maior, né? Ainda na linha do que a Juliana falou sobre as pessoas terem uma dificuldade de procurarem análise, psicólogos, né? Você falou uma coisa muito bonita, Paula, sobre autorizar a mãe que ela é mãe. Por exemplo, usar a palavra puerpério, né? Que não precisa ser só a mãe biológica, que sim, a mãe adotiva também pode. Então, o trabalho da doula acaba sendo de fazer essa mulher perceber que sim, ela é mãe, e sim, ela passa por uma série de estágios que toda mãe passa, né? Sim. Quando o meu filho chegou, eu tive um puerpério tão forte que eu caí doente. Assim, de fato, eu fiquei de cama por um mês. Eu tive uma pneumonia tão forte que eu não podia me aproximar dele. Olha que loucura. Então, eu estava com uma criança em casa, recém-chegada, e eu não podia me aproximar dele. O que fez com que, durante um mês, eu ficasse, claro, em total desespero, cuidando dos afazeres domésticos, da organização da casa, enfim, né, de tudo que eu achava que era importante naquele momento, mas que não era meu filho. E sem conseguir dormir. E é claro que depois eu entendi que isso era meu puerpério, né? E os chineses dizem também que, eu acho que são chineses, eu tenho medo de ficar falando isso, ser bobagem, mas que pulmão, né, tem a ver com renascimento, né? E que aí eu sempre tenho essa sensação, assim, que eu precisei um pouco, claro que é uma metáfora, né? Porque acho que a gente nunca morre por completo, mas eu precisei um pouco morrer como a Paula, que eu conhecia até então, para renascer uma outra Paula. E não é que eu não achasse que eu era suficientemente boa ou suficientemente mãe, mas é porque eu acho que eu não me autorizava, acho que é bem a palavra que você usou. Então, demorou um tanto aí para eu me autorizar como mãe. E nesse sentido, eu acho que as doulas foram muito importantes na minha vida. Eu Eu acho imagino. que elas me autorizaram, assim, com os estudos que elas me apresentaram, de que eu podia usar essas palavras, né, que são próprias da maternidade biológica, mas eu podia trazer para minha experiência.
foi bonito e difícil. É bonito. É muito Que bonito. delícia, gente. A gente já está aqui quase 35 minutos de conversa. Mas eu tenho a impressão de que a gente poderia falar muito mais coisas e eu estou tentando me segurar para não ficar falando. Mas já estou aqui pensando, será que a gente divide, grava um que vira dois? Porque acho que tem coisas ainda muito legais para falar. Eu Eu sou queria capaz de passar 3 dias falando. Se me deixar. eu queria trazer também uma fala do Eduardo que eu lembro que me marcou muito. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu queria compartilhar aqui porque a gente fala muito da mãe, né? A gente fala muito da mãe, a gente está falando muito da mulher aqui. Mas o Eduardo, no nosso processo, ele trouxe uma coisa que eu achei tão bonita, porque ele fez assim, ele falou, olha, eu acho que na adoção os homens são muito mais ativos e mais participativos do que numa gravidez biológica, Sem dúvida. né? Porque numa maternidade que vem pela biologia, tá tudo ali no corpo da mulher. Concentrado na mulher. É claro que se o homem tiver afim, ele participa, se a mulher também deixar, este homem também participa, mas é a mulher que sente tudo, né? É o corpo da mulher que se transforma. Ao passo que a adoção, pelo menos a experiência que a gente viveu aqui, era tudo muito compartilhado. Então, assim, era conversas e mais conversas. Era preencher aquele perfil e rasgar, jogar fora e preencher de novo e falar um com o outro e ir cada um para sua análise e voltar, falar de novo daquele perfil. Então, assim, eu achei bonito porque ele trouxe muito isso e muito sem eu esperar, de que como que ele pôde se sentir participativo nesse processo. É como se ele também tivesse gestado. E ele acha Olha que que ele não bonito. viveria isso se a gente tivesse tido filhos biológicos. Então, eu achei isso muito bonito. E eu acho que pouco se fala do papel dessa figura desse homem, né? Quando é um casal hétero. E até casais homossexuais, né? De dois homens. Olha que possibilidade de vivenciar, né, essa paternidade de um lugar, de uma dimensão que não acontece quando está tudo ali na barriga da mulher. Uhum. Então, assim, eu estava escutando vocês e eu estava assim, não posso deixar de falar isso, porque eu acho que é uma coisa muito, muito Sim. rica, Uhum. bonita, bonita de se viver para o homem, assim. É quase como que se a adoção de fato fosse junto, literalmente, assim, sabe? Fosse um parir junto, fosse um gestar junto. E eu achei que foi bonita essa colocação dele há Muito anos interessante, porque é atrás. isso mesmo, né? Que estão os dois ali esperando, né? Nossa, sem dúvida. Aqui em casa é isso, assim. Essa chegada do meu filho, do Henrique, quem fez a adaptação e a primeira vinculação foi o meu marido, né? Porque eu estava de cama, eu não Uhum. podia me aproximar dele. Uhum. Então, na verdade, foi com ele, em primeiro lugar. E ele foi importantíssimo. E acho que para ele isso foi muito importante também. Então, e é isso, de fato, o pré-adoção, o que veio antes disso, também foi muito importante, né? Porque ele foi se embora ele já fosse próximo do tema, porque eu tenho um irmão por adoção. Então, ele já, de certa forma, também já tivesse acompanhado o Uhum. processo do meu irmão, que é 20 anos mais novo do que eu, e era criança quando nós já namorávamos. Então, ele já tinha passado por tudo isso, né, por todo esse processo, mas sem dúvida agora foi diferente, né, porque agora Uhum. ele é pai. E é isso, assim, eu acho que esse processo eu sinto que esse momento de escolher o perfil, né, que a Juliana falou,
que é um Gente, isso é tão momento difícil. que eu não sei se as pessoas sabem, eu acho que é um momento que ele vale falar só sobre ele, de tão difícil que ele é, Ele é muito difícil. né? A gente aqui foi assim, o que que a gente fez? A gente fez separado. Então a gente pegou o Cherokee, né? Eu peguei o Cherokee, eu fiz, ele fez, cada um no seu canto. Aí a gente comparou. E aí, assim, eu coloquei sim para tudo. Ele colocou não para tudo. E aí a gente parou e falou: tem uma coisa errada aí. Não dá para ser sim para tudo. Tem algo errado em ser sim para tudo. E tem algo errado em ser não para tudo. Isso é não para tudo. Claro. Aí cada um foi para seu momento de análise. E aí a gente voltou. E aí, de novo, cada um foi no seu canto preencher. Vamos comparar de novo. Aí deu encontros, mas também teve os encontros que era importante falar. Não dava para passar por cima daqueles itens, né? Aí a gente foi juntos. Aí eu lembro que a analista do Eduardo propôs isso, se ele não se importasse, se ele não se sentisse quebrando ali um vínculo, né, toda uma transferência com ela, mas que ela se disponibilizaria em fazer uma sessão em conjunto de casal para que a gente falasse especificamente disso. Aí fomos os dois para a sessão de análise com a analista dele e com o papelzinho na mão para conversar sobre aquilo. Então, assim, eu lembro que isso foi um momento muito importante para a gente. Não é fácil preencher esse perfil, não é fácil. Imagino. E essa é uma grande diferença do biológico. O biológico a gente não se coloca em xeque. Tem coisas ali que não passam mesmo pelo biológico, tem coisas que podem passar. O que diz de saúde pode passar pelo biológico, mas ainda assim a gente não olha para isso, não dá esse espaço. A gente cria lá que o filho vai ser perfeitinho, isso e aquilo, tarará, e vai com a fé. Na adoção você tem que se deparar com essas perguntas. Você aceita uma criança com deficiência mental leve? X, o que é uma deficiência mental leve? Eu sou psi, eu não sabia dizer isso. O que é leve para mim? O que é leve para quem está avaliando aquela criança? Né? Então, essa é um tema que, de fato, vários e várias horas aí, encontros para falar sobre ele. É muito difícil, né? E é isso, né? As pessoas, de um modo geral, me perguntam, mas Paula, o que é isso e o que é aquilo? Eu falo, gente, nem eu nem ninguém vai explicar o que são essas nuances. É isso aí. Não tem como saber. Acho que, de fato, só a pessoa que estiver avaliando aquela criança vai marcar o xizinho ali. E aí muitos reclamam, né? Esses dias também, uma dona, mas eu me sinto como se estivesse escolhendo um produto na prateleira do supermercado. E eu acho que se por um lado é verdade, parece mesmo, a gente se sente um pouco assim. Por outro lado, eu acho que é uma forma talvez pouco romântica, meio crua, né? Da gente lidar com os nossos preconceitos. Muito crua. E mais da gente ser responsável em relação àquilo que a gente aquilo que a gente vai dar conta, sabe? E se a gente for pensar que a adoção é sempre pensando no melhor benefício da criança, a gente precisa se deparar com isso, né? Assim, a gente precisa pensar no que é que a gente vai dar conta. Não adianta eu querer ter uma criança X se o que eu dou conta de receber na minha vida é Y. É isso aí. Não adianta. E tá tudo Né? bem, né? E tá tudo bem. É claro que eu posso estudar, tentar me abrir para outras possibilidades. Mas assim, ou então se a minha família é extensa, né? Assim, então de que adianta eu estar num casal, sei lá, vamos supor, então eu estou num casal homossexual, né? Que já teve resistência da família extensa para ser recebida, para sermos recebidas enquanto um casal.
E aí eu vou ainda... E aí vamos supor que é uma família super tradicional, só de gente branca. E aí eu ainda quero uma criança que... Então, assim, que seja negra, num casal homossexual. Assim, são muitas instâncias de Uhum. murro em ponta de faca. E aí eu preciso pensar, eu vou comprar essa briga? Eu vou comprar todas essas brigas? Se eu estou disposta, né? Agora, se não, porque a criança não, gente, a criança não pode, né? Uhum. Acho que a criança não pode ser responsável por isso. Claro, claro. Ela vai ter que ter apoio, né? Bom, eu juro que eu vou falar a última coisa, e aí eu devolvo para você para ver se a gente encerra, porque já foi o tempo, mas que eu acho muito importante, e eu tento passar isso no meu livro de alguma maneira. É, Quando a gente fala da adoção, quando a gente vive essa adoção, né, essa constituição familiar por adoção, é óbvio que tem lutos envolvidos, né? Seja desta criança que perdeu, sim, um pai e uma mãe biológica, a gente não sabe o entorno, os motivos, mas, né, toda criança que está ali num SAICA, que está ali para ser adotada, ela tem um luto a viver, ela tem perdas. Uhum. Na grande maioria dos casos, não em todos, mas numa grande maioria, a gente também sabe que famílias que optam pela adoção optam também por um luto de não conseguir engravidar. Não é Sim. 100%, às vezes isso não é um luto com o peso de um luto, às vezes isso é muito bem elaborado, mas há coisas ali também de um luto. Mas o que eu acho muito importante é que mesmo havendo esses lutos, mesmo havendo dores nesse percurso, eu acho que tornar-se família é sempre uma escolha, né? E é sempre uma escolha dos dois lados. Essa criança, ela vai escolher essas pessoas, esses adultos que recebem, né, que se colocam nesse lugar de pai e mãe, eles também estão escolhendo diariamente em fazer com que essa família aconteça, dê certo e sobreviva a todas as intempéries, que as famílias biológicas também precisam fazer isso, né? A gente vê casos horrorosos de famílias biológicas, Uhum. mas o quanto que ser família não importa como que essa família foi constituída, mas que ser família é algo do ato da escolha diária, né? Isso para mim é muito importante, assim, porque a gente tira um pouco as crianças desse lugar de vítima, porque, de novo, se lá no começo eu ouvi, mas como vocês são bons, isso coloca todo filho adotado num lugar de vítima. E se a gente reconhece ele também como um sujeito de escolha, de fazer parte daquela família, de pertencer àquele núcleo, a gente descola um pouco esse lugar de vítima, esse lugar de coitado, esse lugar de quem foi salvo, né? Então, eu acho que é muito importante de se falar com pretendentes à adoção, o que é família, né? O que eles entendem por família? A gente falou no começo, né, do nosso vídeo aqui, que adotar é um ato de amor, de abrir o coração, né? Eu Uhum. lembrei de uma coisa que acontece muito interessante na minha vida. A minha mãe se refere a Juliana como a minha filha adotiva. É, Juliana tem mãe, é. mas a minha mãe adotou a Juliana. E eu ouço ela falar para as amigas dela. Ela estava cortando o cabelo outro dia no cabeleireiro. Aí, sabe, a minha filha adotiva? Então é isso. É uma construção de amor mesmo, né? Sim. Adotar é amar. E a gente não está falando de uma forma romântica, né? É uma disposição para abrir o coração e a vida para receber alguém e também doar
e receber, né? Uhum. Então, acontece na nossa vida esse negócio, esse movimento do adotar sem que a gente perceba. A minha mãe tem 2 filhos biológicos, a Juliana tem uma mãe, mas a minha mãe adotou a Juliana como filha dela. E a Sônia né? morre de ciúmes de mim, tá? Mas, Paula, conta aí, então, para a gente encerrar. O que você quer contar? Enfim, se você quiser compartilhar algum caos, se você quiser... Tem algo que você acha importante falar, que passou batido, enfim, a palavra é toda sua. Ai, gente, que difícil. Agora ficou difícil. Sim, a palavra é toda minha. Não, eu acho que talvez seja importante pensar que eu acho que todo tipo de parentalidade é desafiador, Uhum. merece ser pensada com muito carinho, merece muito respeito, né? Que toda família merece muito respeito, não só as famílias redondinhas, né? Não só as famílias. Tem, família redondinha? Pois é. Então, eu ia falar nem só as famílias tradicionais, se é que isso existe. Mas que as famílias por adoção têm suas diferenças, né? E que, como as outras, na verdade, veja, eu vejo diferença como algo positivo, tá? Uhum, Uhum. Não Uhum. estou vendo diferença como algo negativo. uhum, Eu sou educadora, né? Eu sou professora e eu acredito que a diferença é uma coisa muito positiva. A gente precisa muito Sim, ver a diferença como uma coisa a se sim. brindar. Uhum. Mas eu acho que quem está pensando em ter filhos por adoção precisa levar em consideração e vai precisar pensar nessa forma de construir essa família, que vai ser diferente, uhum. né, de outros tipos de família. Então, procurem quem já passou por isso, quem estudou o assunto, e existem inúmeras publicações sobre isso, né? Existe gente muito especializada falando sobre isso. Existem muitas lives hoje em dia, existem filmes, documentários muito interessantes, existem as doulas de adoção, que são profissionais muito capacitadas para falar sobre isso. E existem, eu acho que cada vez mais, embora possam existir mais ainda, acho que existem poucos livros para crianças, né, que podem ser mais escritos, É como o verdade. da Juliana. Olá! Elas assim, ó, eu vou terminar assim, É ó. verdade, gente. Juliana tem um livro É para isso aí. crianças Ela com a tem um história livro da muito formação lindo, de uma família por adoção. é muito bonito o livro dela. Ah, obrigada. A Juliana, quando a Juliana entrou em contato comigo, foi através do livro, né, que É, nós nos conhecemos, uhum. e eu gostei demais do livro, achei ele muito bonito, ele é emocionante, Ele é. Ele e tá lindo, as gravuras, né? A ilustração é linda. é lindo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pelos elogios do livro. E, Paula, gratidão infinita por você estar aqui. Gente, a gente tem aqui 53 minutos de vídeo. Isso nunca É, aconteceu antes quase na uma história do hora, é. balaio, isso nunca aconteceu. Ai, eu falo demais, desculpa. Não, é o Não, tema, não, né? não. Eu já Na avisei lá verdade, é no o tema que começo. tem muito conteúdo, Não, e eu falei né? lá É no começo que eu extenso. não sei o que que ia ser desse programa, né? Mas eu acho muito importante, a gente vai colocar o contato da Paula no vídeo, né? Para Uhum. que quem estiver assistindo a gente É, entre em contato com a Paula, né? Indique para as pessoas que estão
pensando em adoção, porque a doula da adoção é extremamente importante. É importante, é esse, importante. Para todo esse processo, né? O afetivo, os trâmites judiciais, o pós-adoção, para que essa mãe e esse pai recebam esse acolhimento. Enfim, Paula, gratidão, viu? Eu é que Gratidão Por você agradeço. estar aqui no balaio. Eu é que agradeço. Deixa eu fazer mais 2 comentários que agora Claro. que a gente está Lógico. encerrando, eu lembrei. Um é só dizer que a Mari Muradas, que é uma das criadoras do Instituto, tem também um livro infantil que se chama Filho é Filho, né? Que é também muito bonito e não fala sobre a criação de uma família por adoção, mas fala sobre, enfim, é um filho dizendo um pouco sobre como é importante olhar para isso. E o outro assunto eu esqueci, então fica sendo que mães a essa hora da noite já não tem mais não tem mais pilha, né, Paula? cérebro. Já não tem mais pilha. Completamente compreensível. Mas olha, a hora que você lembrar desse outro assunto, se você quiser, chama a gente que a gente faz outro episódio. Isso entendeu? mesmo. O balaio é interminável aqui. Tá bom. E o balaio é nosso, então venha outras vezes falar a respeito do que você quiser, alguma coisa que você esqueceu, ou que a gente não perguntou, enfim, é importante para que as pessoas saibam disso, fala com a gente que a gente faz um outro, né? É isso aí. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a presença da Paula, foi muito gostoso. A gente espera que você que assista esse vídeo, de fato, abra um espaço para sentir o que pensar sobre adoção te provoca, para refletir sobre o que é adoção, para questionar, para dialogar com outras pessoas, enfim, para transformar, seja lá a visão que você tenha sobre a adoção, para que ela possa se abrir ainda um pouquinho mais. E ativa o sininho, deixe seu comentário, compartilha. Falta alguma coisa? Que eu nunca sei de cor tudo isso? Não. Ativa o sininho, compartilha, siga seus o nosso comentários canal. e siga o nosso canal. O nosso canal. Eu vou terminar sem rosto, eu vou terminar com o meu livro aqui assim, ó. E, Paula, obrigada mais uma vez. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Até. Até o próximo.